Lá vem a professora com obeliscos, testemunhas da espiritualidade no Antigo Egito. A arte egípcia é uma das mais reconhecíveis e duradouras da história da humanidade, caracterizada pela simetria, hierarquia de escala, monumentalidade e pela origem dos obeliscos, peças verticais esculpidas em um único bloco de pedra, geralmente granito, que é uma pedra bastante dura e resistente. Os egípcios não chamavam de obeliscos, mas de tekken, que significa raio de sol. E eles são muito mais do que blocos de pedra ou monolitos, erguidos como monumentos para comemorar eventos importantes ou para homenagear divindades, eram considerados sagrados e acreditava-se que eles conectavam o mundo físico ao mundo espiritual. Ao que parece, a sua forma foi inspirada no formato das pirâmides, que também são associadas à religião e à adoração do deus Sol Ra. No caso do obelisco, o raio no solo parece um reflexo do raio solar que está no céu. Quando o Egito foi conquistado pelos romanos, vários obeliscos foram levados a Roma, mas aí, nessa nova sociedade, ele perdeu o sentido místico e era utilizado como símbolo da conquista, servindo para decorar espaços públicos. Aliás, o nome obelisco deriva do grego e significa pilar ou espeto, sem nenhuma ligação com o sentido religioso original. O deslocamento das peças na antiguidade foi um feito notável de engenharia e logística, porque o peso médio de um obelisco egípcio pode variar entre 400 e 1.000 toneladas. Um dos obeliscos mais famosos fora do Egito é o que está na Praça da Concórdia, em Paris, exatamente a praça onde ficou a guilhotina durante a Revolução Francesa. Ele mede 22 metros e pesa 250 toneladas. Foi um presente dos egípcios para os franceses. O obelisco na Praça do Vaticano foi levado para Roma no ano de 37 depois de Cristo pelo imperador Calígula para adornar o circo de Nero. Posteriormente, no século XVI, o Papa Sisto V transferiu a peça para a praça, onde permanece até hoje. Em meados do século XIX, o obelisco de Cleópatra foi presenteado aos Estados Unidos pelo Egito como gesto de amizade. Ele está desde 1881 no Central Park, em Nova York. No Brasil, temos um famoso obelisco no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, mas ele não é egípcio. Se trata de um projeto do escultor italiano Galileu Emendabile, construído como monumento funerário aos 713 soldados que morreram na Revolução Constitucionalista. A data da Revolução é 9 de julho de 1932 e a obra reforça subliminarmente esse dia. Por exemplo, são 9 degraus de acesso à cripta do monumento. A altura da peça é de 72 metros, 7 mais 2 igual a 9. Da cripta ao topo são 81 metros, 8 mais 1 igual a 9, e 81 é o quadrado de 9. Tem outros elementos que reforçam o número 9 aí nesse monumento, mas eu não vou entrar nesses detalhes aqui nesse vídeo. Outro obelisco icônico é o de Buenos Aires, capital argentina, projetado pelo arquiteto Alberto Prebisch. Foi inaugurado em 1936 para comemorar o centenário da fundação da cidade. Ele tem 67 metros de altura e foi feito de concreto armado com revestimento em pedra. Então, também não é egípcio, só teve essa inspiração na antiguidade. E, finalmente, a peça mais exótica é o obelisco inacabado de Assuã, encomendado provavelmente por Tutmés III por volta de 1400 antes de Cristo. Na foto a gente tem uma ideia de como eles eram feitos. Eles eram talhados diretamente nas pedreiras. E, gente, olha o tamanho, vejam a proporção em relação às pessoas que estão aí em cima dele.
A empreitada foi abandonada por causa de uma rachadura que apareceu durante o processo de entalhe, e mesmo hoje, com modernos guindastes, seria muito difícil deixá-lo na vertical e removê-lo da pedreira, porque ele seria o maior de todos os obeliscos, com 42 metros de altura e com mais de 1.000 toneladas. Calcula-se que ele pesa em torno de 1.200 toneladas. Não é brincadeira não, né? Então, como fariam para erguê-lo? Esse é o grande mistério. Mais um dos mistérios que envolvem o Antigo Egito. Nunca ninguém conseguiu, de fato, responder essa pergunta. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, inscrevam-se no canal. Um abraço, que lá vai, professora.